Olá, rapaziada. Eu gravei essa terceira aula de transmissão de calor, né? Porque na apostila de vocês só tinham dois exercícios do cálculo de condução envolvendo a lei de Fourier, né? Então vou fazer dois exemplos e no final da aula eu vou completar a terceira forma de transmissão de calor, né? Que seria a radiação, ok? Então vou colocar o texto do exercício da Unesp de 2009 aí na tela, né? Vocês podem pausar, tentar resolver ou ir direto para a resolução, ok? De qualquer modo, eu vou dar uma lida num texto junto com vocês, né? Só para conferir. As constantes termodinâmicas da madeira são muito variáveis e dependem de inúmeros fatores. No caso da condutividade térmica, ele está chamando de Km, o valor aceitável é 0,15 watts por metro grau Celsius, já anotei aqui, ok? Para madeiras com cerca de 12% de umidade. Reparem que eles sempre colocam dados a mais, né? Só para confundir vocês. Uma porta dessa madeira tem espessura de 3 igual a 10 a menos 2, 3 vezes 10 a menos 2 metros, né? E área S igual a 2 metros quadrados. Ela separa dois ambientes, tem temperaturas de 20 graus Celsius, né? E 30 graus Celsius. Qual é o intervalo de tempo necessário para que 300 joules de calor atravessem essa porta de um ambiente para o outro, supondo que durante a transferência de calor as temperaturas dos ambientes não se alterem? E ele passa a expressão do fluxo de calor em unidades do sistema internacional. Está aqui anotado do lado, ok? Então, dois comentários, gente. Primeiro que muitas vezes eles utilizam as letras diferentes, né, dos livros didáticos e diferentes do que a gente passa em sala de aula para confundir vocês também. Eu falei anteriormente, tem dados que eu não vou utilizar também, né? Então, os que importam para nós, vocês sempre lembram, né? Você vai atrás da constante, né, para verificar o quê? Para verificar as unidades que você vai trabalhar. Então, nesse caso aqui, você vai trabalhar a lei de Fourier em metros em graus Celsius. Eu coloquei as letrinhas que vocês estão acostumados aqui, ó. Espessura, 3,10 a menos 2 metro, então tá certinho, né? Combina aqui. A área, estou chamando de A, 2 metros quadrados, também combina com metro. E, finalmente, a diferença de temperatura seria 10 graus Celsius, né? 30 menos 20. Graus Celsius também combina aqui, né? Então, vamos mudar a formulinha. Não vou utilizar a que ele deu, do jeito que a gente passou na aula, né? O fluxo seria a condutividade vezes a área vezes a diferença de temperatura. E lembrar, só é inversamente proporcional, né, à espessura. Então, se eu fizer a substituição, como é que ficaria o fluxo aí? O coeficiente seria 0,15 vezes a área, 2 metros quadrados, vezes diferença de temperatura, 10 graus. Ok? Dividido pela espessura, né? Que seria 3, 10 a menos 2. Na sequência, vou multiplicar 10 vezes 0,15, dá 1,5, né? Vezes 2, sobre 3. O 10 a menos 2, eu vou jogar para cima, fica com expoente positivo, 10 ao quadrado. Só que aqui na frente do expoente do 10, na potência de 10, 2 vezes 1,5 dá 3, eu cancelo com 3 de baixo. Então sobraria 1 vezes 10 ao quadrado, seria 100, né? Agora 100, o quê? Custa nada recordar, volta aqui em cima, né? Você utiliza a unidade da constante para ver a unidade que você vai substituir. Então, troquei tudo em metros, em graus Celsius, né? O que sobrou, no caso watts, seria a unidade da resposta. Então, o fluxo de calor no exercício é 100 watts. Lembra que eu sempre falo para vocês que vocês não podem entrar no vestibular sem saber que watts é joules por segundo. Então, nessa situação, nós temos 100 joules atravessando esse material a cada segundo. A perguntinha era quanto tempo demoraria para passar 300 joules de calor. Então, você não precisaria nem fazer a regra de 3, né? 100 joules por segundo para passar 300 joules seriam 3 segundos, que é a resposta do exercício. Tá bom? É claro, sempre lembrando, quem gosta de equação, né? O que eu fiz na verdade é potência, que seria numericamente igual ao fluxo aqui, né? Igual calor
pelo tempo. Tá? Então, se você fosse pela equação, o fluxo é 100, a quantidade de calor é 300, você acharia o tempo aqui da mesma maneira que eu fiz pelo raciocínio. Ok? Bom, o segundo exercício que eu vou fazer com vocês é da Unicamp de São Paulo, né? E eu vou de novo ler o texto aí. Nas regiões mais frias do planeta, camadas de gelo podem se formar rapidamente sobre um volume de água a céu aberto. A figura abaixo mostra um tanque cilíndrico de água cuja área da base é 2 metros quadrados. Havendo uma camada de gelo de espessura L na superfície da água. O ar em contato com o gelo está a temperatura de menos 10 graus Celsius, enquanto a temperatura da água em contato com o gelo é de 0 graus Celsius. Nós vamos fazer só o item A, que é o que corresponde a essa aula de hoje, né? Então, o item A diz o seguinte: o calor é conduzido da água ao ar através do gelo. Ele está se referindo ao processo de condução, né? O fluxo de calor, definido como a quantidade de calor conduzido por unidade de tempo, é dado por. Ele dá a formulinha aqui para a gente, né? E dá o valor da constante K. Tá? Qual é o fluxo de calor quando o L vale 5 centímetros? Será a espessura. Tá? Então, novamente, muito parecido com o exercício anterior, né? Primeira coisa que eu faço aqui é olhar na constante. Ele está chamando a condutividade térmica também de K, assim como a Unesp fez. Eu vou trabalhar tudo em centímetros, em graus Celsius, né? Então, se eu verificar os dados aqui, a área, logo de cara, está errado, né? Está em metros quadrados, eu tenho que passar para centímetros quadrados. Cada metro quadrado é 10 a quarta centímetro quadrado. Então, a área corrigida, né, seria 2,10 a quarta centímetros quadrado. Diferença de temperatura, 0 menos menos 10, né? 10 graus Celsius, está correto aqui. E a espessura que ele chamou de L, né, em centímetros, está correto também. Então, seria, depois de tudo isso verificado, né, só proceder à substituição. Então, o fluxo, pela lei de Fourier, seria a constante, né, 4,10 a menos 3, sempre é dada em vestibular, a área, 2,10 a mais 4, vezes a diferença de temperatura, 10 graus, né, sobre o único fator inversamente proporcional, que é a espessura. Cuidado que ele chamou de L, né? A gente chama a espessura sempre de E, tá bom? Então, seria 5 centímetros, ok? Poderia já dividir esse 10 com 5, sobra 2. Então, nós não temos denominador aqui relevante, né? Então, número com número, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Você soma os expoentes. 16, 10 a primeira. Em outras palavras, 160, né? Sempre antes de finalizar a resposta, né? Você olha lá para cima para a constante. Eu substituí as coisas em centímetros e em graus Celsius. O que sobrou, o que eu não usei, né? Será a unidade da resposta. Então aqui seria 160 calorias por segundo o fluxo de calor, ok? Bom, rapaziada, o que ficou faltando falar da terceira forma de transmissão de calor, que é radiação ou irradiação, né? É a tabelinha das eletromagnéticas. Se vocês se recordarem, eu falei que a forma de transmissão de calor por radiação é quando isso ocorre através, né, de ondas eletromagnéticas. Então, nada mais justo que você ter uma noção dessas ondas aí, né? Como é que a gente faz para lembrar disso aí? A gente faz a tabelinha dividindo em 3 partes, mais ou menos, né? A parte do meio, que é por onde eu vou começar a explicar, é o que a gente chama de luz visível, né? Então, são aquelas famosas 7 cores do arco-íris, só que a gente coloca naquele esqueminha de cursinho, né? Para ficar mais fácil de decorar. Nós colocamos 3 letras V intercaladas com 2 letras A entre elas, né? Então, como é que a gente faria? Para lembrar, né? As 3 primeiras são as cores que você enxerga o Sol, né, ao entardecer, por exemplo. Seria vermelho, alaranjado e amarelo. As do meio serão as cores da bandeira brasileira. Então, amarelo, verde e azul. E, finalmente, anil e violeta aqui, tá bom? Uma coisa que vocês não podem esquecer, né, é que a frequência
gente vai ver a importância disso aqui nas aulas de ondulatória. Crescem para a direita, tá? Então, ao menos aqui na luz, você tem que saber essa ordem aqui. Para quê? Para poder falar que a frequência do amarelo, por exemplo, é maior que a frequência do vermelho, tá? Para você dizer que a frequência do azul, por exemplo, seria menor da que a do violeta e assim por diante, tá bom? Como a energia é diretamente proporcional à frequência, a energia também cresce para a direita. Tudo bem? Acima do violeta, nós chamamos genericamente de ultra, a própria sigla diz, né? Ultra é acima de ultravioleta. A gente só tem que saber dois, né? Que seria raio-x, raio gama seriam dois que estão acima do ultravioleta, né? Aqui um avisozinho pro vestibular, né? Raio-x, raio gama, tudo bem, são radiações eletromagnéticas, né? Raio alfa e raio beta não vai no embalo, tá? Não são. São partículas, tá? Aí você pergunta para o seu professor de química, ok? Lá embaixo, abaixo do vermelho seriam os infravermelhos. Mais importante, começar por aqui, né? O infravermelho mais importante é o calor, que é responsável pela vida aqui na Terra, tá bom? Abaixo disso você teria rádio, ondas de rádio, né? Não se esqueçam que celular é rádio, né? Ondas de TV, ondas de micro-ondas, por exemplo, tá ok?